Beatriz, aos 70 anos, estava em um processo de organizar as memórias que se acumulavam no sótão de sua casa em Alvorada, uma pequena cidade na Serra Gaúcha, quando algo inesperado a chamou a atenção. Entre as pilhas de velhos papéis e caixas de fotos empoeiradas, encontrou uma antiga caixa de madeira, coberta com teias de aranha e poeira. Curiosa, Beatriz abriu a caixa com as mãos trêmulas, sentindo a nostalgia invadir seu corpo. Dentro dela, estavam várias cartas amareladas pelo tempo. A caligrafia nítida e delicada de Eduardo, seu primeiro amor, saltava aos seus olhos. Com um suspiro profundo, ela começou a ler as primeiras palavras. O coração de Beatriz bateu mais forte. As palavras que ela tanto guardava em sua memória estavam ali, vivas, como se o tempo não tivesse passado. As cartas datavam de mais de 50 anos, mas aquelas palavras ainda ressoavam em seu coração como se fossem escritas ontem. Cada carta era uma viagem no tempo, um mergulho em um passado repleto de sonhos, promessas e um amor juvenil que Beatriz acreditava ter deixado para trás. O amor verdadeiro nunca se apaga, pensou, enquanto suas mãos percorriam os detalhes de cada frase escrita com tanto carinho por Eduardo, o jovem que havia compartilhado com ela os momentos mais intensos de sua vida. Ela se lembrou das tardes calorosas em que passeavam pelos campos de lavanda próximos à sua cidade, das conversas longas sob a luz suave da lua, e dos planos que, embora simples, eram cheios de esperanças para o futuro. Naquelas cartas, Eduardo expressava seus sentimentos com um fervor que, para Beatriz, parecia inesquecível. Mas, como tantas vezes acontece na vida, o destino separou-os. A doença de sua mãe forçou Beatriz a deixar sua cidade natal e, com isso, a relação com Eduardo foi gradualmente desaparecendo. Embora tenha casado e formado sua própria família, ela nunca conseguiu esquecer completamente o amor que viverá. Ao reler as cartas, Beatriz se deu conta de que aquele amor ainda estava muito vivo dentro dela, mais do que ela jamais imaginara. Um amor de verdade nunca se apaga, pensou novamente, enquanto o peso das palavras de Eduardo tocava seu coração. Ele havia falado sobre a eternidade de seus sentimentos, e embora a passagem dos anos tivesse mudado tantas coisas, aquelas memórias ainda eram tão vívidas quanto no primeiro dia em que se conheceram. Com o peito apertado e a mente cheia de lembranças, Beatriz tomou uma decisão. Decidiu que precisava encontrar Eduardo, ou pelo menos, descobrir o que restava daquele amor perdido no tempo. Ela sabia que, ao fazer isso, estaria desenterrando algo que pertencera ao passado, mas a ideia de viver sem saber se ainda existia algo de real em seus sentimentos a consumia. Ela precisava saber a verdade. E por mais assustador que fosse, Beatriz sentia que não poderia mais continuar com sua vida sem descobrir o que aconteceria ao buscar Eduardo, agora tão distante, mas ainda tão presente em seu coração. Beatriz, apesar de seus 70 anos, sentia um fogo dentro de si que não podia ignorar. As cartas de Eduardo haviam reacendido uma chama que ela pensava ter se apagado. A vida a havia levado por caminhos diferentes, mas as palavras de Eduardo ainda reverberavam em sua mente, como se o tempo não tivesse sido capaz de dissipar o amor que um dia existiu entre eles. Embora já tivesse uma vida repleta de filhos, netos e uma história construída ao lado de outro homem, Beatriz não podia negar o quanto aquelas cartas a haviam tocado. Ela precisava encontrar Eduardo, entender o que ainda restava desse amor antigo, ou, quem sabe, descobrir que ele era apenas uma lembrança idealizada. A cidade onde Beatriz morava, Alvorada, não era muito grande. Mas ela sabia que Eduardo havia se mudado há muitos anos. As pistas que ele deixara nas cartas eram vagas, e Beatriz não tinha certeza se conseguiria encontrar algum rastro dele. No entanto, uma coisa ela sabia: se não tentasse, sempre ficaria com a dúvida. Ela começou a busca em sua própria cidade, perguntando aos vizinhos e amigos de longa data. Logo, soube que Eduardo havia se mudado para Bento Gonçalves, uma cidade conhecida por suas vinícolas, que ficava a algumas horas dali. Beatriz sentiu um misto de ansiedade e excitação. A ideia de viajar até Bento Gonçalves e enfrentar a possibilidade de reencontrar Eduardo a deixava nervosa, mas ela sabia que não havia mais volta. O caminho estava traçado. Beatriz pegou o trem naquela manhã nublada, com um pouco de medo e um monte de esperança. Ela pensava nas conversas que teria com ele,
nas palavras que não haviam sido ditas e nas emoções guardadas por tanto tempo. A cada quilômetro percorrido, seu coração batia mais forte, e suas mãos, ao segurar a carta que ainda trazia no bolso, suavam. Será que ele ainda a lembrava? Durante a viagem, Beatriz pensou em como sua vida tinha mudado. Ela tinha sido tão jovem e cheia de sonhos, mas a vida, como uma tempestade silenciosa, a levou por diferentes caminhos. Sua história com Eduardo foi interrompida por questões que pareciam intransponíveis na época, e ela nunca teve a chance de saber se ele sentia o mesmo. Ao chegar a Bento Gonçalves, a cidade a recebeu com o calor das suas ruas simples e acolhedoras. Ela procurou pelo nome de Eduardo em registros antigos e perguntou para pessoas que já o conheciam. O processo foi lento e frustrante, mas Beatriz estava determinada. Ela não iria voltar sem respostas. Finalmente, uma tarde, em uma pequena praça central, ela recebeu uma informação que a fez tremer. Eduardo ainda morava ali, em uma casa simples, no fim da Rua das Flores. Ele havia se casado, tido filhos e, aparentemente, levado uma vida tranquila. Mas será que ele ainda a guardava em algum lugar dentro de seu coração? Beatriz sentiu a adrenalina subir. Como ela deveria se aproximar dele? O que diria? A dúvida se misturava com a curiosidade e, ao mesmo tempo, a angústia. Estaria ele realmente disposto a reviver o que ficou para trás, ou seria melhor deixá-lo em paz, como uma página virada? Com o coração acelerado, Beatriz se dirigiu à casa de Eduardo. Ela sabia que a história deles, por mais forte que tivesse sido, agora era um passado distante. Mas ainda assim, ela sentia que o futuro poderia trazer algo novo, algo inesperado. Beatriz parou em frente à casa de Eduardo. Era uma casa simples, com um jardim florido, mas o que a fez hesitar foi o silêncio que pairava no ar. Ela olhou ao redor, procurando algum sinal de que ele ainda estava em casa. O vento frio da tarde balançava as folhas das árvores ao redor, criando um ambiente que parecia misturar a paz da cidade com o peso de suas emoções. Ela respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou pela casa vazia, e Beatriz sentiu o estômago se apertar. O que ela diria a Eduardo depois de tanto tempo? Ele teria mudado tanto quanto ela? Ela não sabia, mas não podia voltar atrás. A dúvida e o medo a consumiam, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de que aquela era a única chance que ela teria de encontrar respostas. O som de passos se aproximando a fez estremecer. A porta se abriu lentamente, e Beatriz quase não conseguiu respirar. Lá estava ele, mais velho, com os cabelos grisalhos e uma expressão surpreso, mas inconfundivelmente Eduardo. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, o tempo pareceu parar. Ela o reconheceu imediatamente, assim como ele a reconheceu. Embora os anos tivessem passado, algo naquela troca de olhares fez com que todo o tempo que se passou entre eles desaparecesse. A lembrança do jovem Eduardo, tão cheio de sonhos e promessas, estava bem ali, na sua frente. Eduardo não falou nada de imediato. Ele apenas a observava, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, sem saber o que dizer, como se o mundo ao redor deles não existisse mais. Beatriz finalmente quebrou o silêncio, dizendo com a voz trêmula: Eduardo, eu encontrei as cartas. Eu nunca te esqueci. A confissão saiu mais facilmente do que ela imaginava, mas as palavras estavam carregadas de uma emoção que ela não podia mais esconder. Eduardo a olhou com uma expressão de surpresa misturada com algo mais. Talvez fosse tristeza, talvez saudade. Ele a convidou a entrar, e Beatriz aceitou, sentindo um misto de nervosismo e alívio. Era como se ela estivesse entrando em um lugar que jamais havia saído, como se o tempo não tivesse realmente passado. Enquanto se sentavam à mesa, a conversa começou de forma hesitante, mas logo se aprofundou. Beatriz contou sobre sua vida, seus filhos, os anos passados. Ela falou sobre o amor que sentirá por ele, sobre a dor de vê-lo partir sem ter chance de dizer adeus. Eduardo, por sua vez, abriu seu coração também. Ele falou sobre seu casamento, seus filhos, mas também sobre como nunca conseguirá esquecê-la por completo.
Ele havia seguido em frente, mas uma parte dele sempre havia guardado o que viveram juntos. O calor da conversa foi tomando conta dos dois, e a emoção foi crescendo à medida que as lembranças do passado voltavam à tona. Os momentos de alegria, os planos para o futuro, o primeiro beijo, tudo estava ali, bem na frente deles, como se o tempo não tivesse apagado aqueles momentos. Beatriz percebeu que, embora o amor que existira entre eles fosse profundo e verdadeiro, os anos haviam mudado muita coisa. Eles não eram mais os mesmos jovens que haviam sonhado juntos. Mas havia algo ali, algo que eles não podiam negar. A conversa continuou até a noite cair, e os dois falaram sobre tudo e sobre nada. Mas a sensação que Beatriz teve, ao olhar para Eduardo, era a de que havia algo mais entre eles do que apenas a saudade. Talvez fosse uma amizade renovada, talvez fosse o início de algo novo, mas ela sabia que o reencontro tinha trazido à tona mais do que apenas memórias. Quando o momento de se despedir chegou, Beatriz não sabia o que esperar. Ela não sabia se aquele encontro seria o início de algo ou se seria apenas um capítulo fechado de sua vida. Mas, ao olhar para Eduardo, ela sentiu que havia algo mais ali. Algo que, de algum modo, não havia desaparecido, apenas mudado com o tempo. Após a despedida, Beatriz caminhou lentamente até o centro de Bento Gonçalves. O céu estava claro, com um tom alaranjado do entardecer refletido nas ruas tranquilas da cidade. A sensação de estar de volta a um lugar que marcou sua juventude era única. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo, a distância dos anos fazia com que cada canto da cidade parecesse ter mudado. Ela se sentou em um banco de praça, observando as pessoas passarem, com seus rostos apressados e preocupados com suas próprias vidas. Mas Beatriz não conseguia parar de pensar sobre o que havia acontecido naquela tarde. O reencontro com Eduardo a havia mexido de uma maneira que ela não esperava. Não apenas por reviver o passado, mas também por sentir que talvez, depois de tantos anos, ainda houvesse algo ali, algo que não podia ser ignorado. No entanto, Beatriz sabia que o reencontro não poderia ser algo simples. O amor que ela e Eduardo viveram era real, mas o tempo e as escolhas que fizeram haviam criado distâncias profundas. Eduardo tinha sua própria família, assim como ela. O que, então, poderia vir desse reencontro? A resposta não era simples, mas algo dentro dela dizia que talvez fosse a hora de buscar algo novo, algo diferente, mesmo que isso significasse lidar com sentimentos e emoções complicadas. Ela refletiu sobre tudo o que havia vivido desde o afastamento deles. Ao longo dos anos, Beatriz construiu uma vida cheia de responsabilidades, de amores que não eram menos significativos, mas que nunca tinham sido tão intensos quanto aquele que ela teve com Eduardo. A saudade que ela sentia por ele sempre estava ali, presente nas pequenas lembranças, nos momentos em que a solidão apertava seu peito. Agora, vendo-o novamente, ela percebeu que, de certa forma, aquele amor ainda fazia parte dela. Beatriz também refletiu sobre o que havia aprendido ao longo dos anos. A vida nunca é linear, pensou. O que ela viveu com Eduardo foi uma parte de sua história, mas isso não significava que sua vida estivesse em espera. Ela tinha construído algo grande, uma família, um legado. Mas isso não a impedia de desejar algo mais, algo que talvez nem fosse mais possível. Era difícil de aceitar, mas ela sabia que o tempo havia passado para ambos, e o amor que existia entre eles já não seria o mesmo. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Bento Gonçalves, Beatriz tomou uma decisão importante. Ela sabia que não podia voltar atrás, mas também sabia que precisava de algo mais do que apenas as memórias. O que ela queria, o que ela precisava agora, era entender o que o reencontro com Eduardo significava para ela. A dúvida ainda pairava sobre sua mente, mas algo dentro dela dizia que, apesar dos anos, talvez fosse o momento de dar um novo significado àquela história. A vida de Beatriz nunca mais seria a mesma. O reencontro com Eduardo a havia despertado para sentimentos que ela pensava ter superado. Agora, ela precisava decidir se poderia continuar com sua vida sem mais respostas ou se deveria arriscar, ainda que fosse tarde demais, para entender o que o destino guardava para ela e para Eduardo. Ela pegou o trem de volta para Alvorada naquela noite, mas desta vez, sua mente estava mais clara.
O reencontro não era apenas um capítulo do passado, mas uma oportunidade para reescrever o que restava dessa história. Beatriz não sabia exatamente como isso seria, mas ela sentia, no fundo de seu coração, que estava no caminho certo. Ao voltar para Alvorada, Beatriz não pôde deixar de se sentir dividida. Seu coração estava confuso, misturado com emoções que ela não sabia como administrar. O reencontro com Eduardo a havia tocado profundamente, mas também a deixará com uma sensação de incerteza. O que isso significava para o futuro dela? Ela poderia viver com as respostas que havia encontrado ou o desejo de entender mais sobre aquele amor perdido se tornaria uma sombra em sua vida? O tempo foi passando, mas a dúvida não a deixou. Beatriz tentava retomar sua rotina, mas os pensamentos sobre Eduardo invadiam sua mente, como ondas que não cessavam. Ela começou a perceber que o reencontro com ele não era apenas uma forma de reviver o passado, mas também uma oportunidade para descobrir algo novo sobre si mesma. Não mais como a jovem apaixonada de antes, mas como uma mulher madura, que sabia que o amor tinha muitas formas e que poderia ser vivenciado de maneiras diferentes ao longo da vida. Beatriz decidiu, então, escrever para Eduardo. Ela sabia que o que havia acontecido entre eles não podia ser ignorado, mas também sabia que não podia ser simplesmente revivido. Havia algo de bonito no passado deles, mas o presente precisava de uma nova perspectiva. Ela sentia que, de alguma forma, eles estavam prontos para explorar uma amizade renovada, talvez até um novo tipo de amor, algo que fosse mais tranquilo, mais sereno, mas igualmente importante. Ela escreveu uma carta para Eduardo, falando sobre seus sentimentos, sobre o que aquele reencontro significava e o que ela esperava do futuro. Não era uma carta de promessas, mas uma carta de entendimento. Beatriz queria explorar o que poderia existir entre eles, sem as pressões do passado, sem as expectativas de juventude, mas com a clareza da maturidade. Enquanto esperava a resposta de Eduardo, Beatriz começou a se dedicar mais à sua família, aos seus filhos e netos. Ela percebeu que, apesar de tudo o que havia vivido com Eduardo, o amor que ela tinha por sua família também era algo profundamente significativo. O que ela buscava agora era equilíbrio, a capacidade de honrar o passado, sem deixá-lo tomar conta do seu presente. A carta de Eduardo chegou em uma manhã chuvosa. Ela abriu com ansiedade, mas com a tranquilidade de quem sabia que já havia feito a escolha certa. A carta foi uma resposta honesta, sincera e, talvez, um pouco triste. Eduardo também estava em paz com o que havia acontecido entre eles, mas ele sabia que as coisas haviam mudado para sempre. Ele queria ser amigo de Beatriz, queria manter a conexão, mas entendia que não podiam mais ser o que foram. O mais importante, no entanto, era o entendimento mútuo. Ambos haviam reconhecido que o amor deles não desapareceu, mas se transformou em algo novo. Talvez não fosse o amor romântico de antes, mas era algo igualmente precioso. Eles estavam prontos para seguir em frente, sem mais arrependimentos, sem mais busca pelo que não poderia ser. O que importava agora era a paz interior, a aceitação de que o amor pode se transformar e assumir formas diferentes ao longo da vida. Beatriz, com um sorriso no rosto, guardou a carta de Eduardo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma profunda sensação de paz. O que ela não sabia era que o reencontro com Eduardo não só a ajudou a entender o passado, mas também a preparou para os novos capítulos de sua vida, aqueles que ela ainda tinha pela frente, cheia de oportunidades para aprender, crescer e, quem sabe, amar de novo. O tempo passou, e Beatriz se viu em um período de introspecção. Agora com a carta de Eduardo em mãos, ela sabia que o reencontro, por mais emocional que tivesse sido, a ajudou a chegar a uma conclusão importante: a vida era feita de transformações. O que ela havia vivido com Eduardo, embora intenso e verdadeiro, não era algo que pudesse ser revivido. O amor, agora, tinha uma nova forma em seu coração, e ela estava aprendendo a aceitá-lo como tal. A paz que Beatriz sentia naquele momento era diferente da paz que ela conheceu nos anos anteriores, onde a rotina e os compromissos a faziam esquecer de seus próprios sentimentos. Agora, ela se dava a permissão de viver para si mesma, de refletir sobre o que realmente importava, e isso incluía a maneira como ela via o amor e o que ele significava para ela. A resposta de Eduardo, embora esperada, foi um alívio.
Ambos haviam chegado a um entendimento. Não seria possível reviver os velhos tempos, mas ainda havia algo entre eles, uma amizade, talvez, ou uma espécie de respeito profundo pelo que um dia foi vivido. Beatriz sabia que estava no caminho certo. Ela agora compreendia que o amor verdadeiro não é uma emoção congelada no tempo, mas algo que cresce e se adapta, mudando de acordo com as circunstâncias e as lições da vida. Ela começou a perceber que, durante anos, talvez tivesse se apego ao passado de uma maneira que não a deixava avançar. As cartas, o reencontro com Eduardo, tudo isso foi um catalisador para uma jornada mais profunda de autodescoberta. Beatriz entendeu que, embora o amor com Eduardo tivesse sido uma parte significativa de sua vida, ele não deveria ser a única história que ela carregasse. Havia outras formas de amor em sua vida, e todas eram válidas. Ela começou a reavaliar as relações ao seu redor, com sua família, amigos e até com ela mesma. Beatriz se deu conta de que tinha muito mais a oferecer, muito mais a viver, além de relembrar o passado. O amor não era apenas um acontecimento único ou um sentimento idealizado, mas uma experiência contínua, que se manifesta em diferentes formas ao longo do tempo. Enquanto isso, Beatriz se tornou mais próxima de seus filhos e netos. Ela passou a contar histórias sobre sua juventude, mas não de uma forma melancólica. Falava do amor com Eduardo com carinho, mas também com a certeza de que aquele capítulo estava fechado. Era hora de escrever novos capítulos, e Beatriz se sentia grata por tudo o que havia vivido, mas também estava pronta para o que viria. O reencontro com Eduardo a fez reviver velhas emoções, mas também a ajudou a dar um passo decisivo, viver plenamente no presente, sem carregar o peso das expectativas do passado. Ela começou a aproveitar as pequenas coisas do dia a dia, as risadas com seus netos, o tempo que passava no jardim cuidando das flores, as tardes de conversa com suas amigas de longa data. O amor não estava mais apenas no passado, ele estava em todos esses momentos de sua vida atual. Ao refletir sobre a jornada que a havia levado até ali, Beatriz sorriu. Não foi fácil chegar a esse ponto, mas ela finalmente entendeu que o amor verdadeiro não está preso ao tempo. Ele pode se transformar, mas nunca se apaga. E, mais importante, o amor é algo que pode ser experimentado de diversas formas, ao longo de toda a vida. O tempo continuou a passar, e Beatriz, agora em um estágio mais maduro de sua vida, se viu em paz consigo mesma. A jornada que começou com o reencontro com Eduardo havia sido desafiadora, mas também iluminadora. Ela já não se via mais como a jovem que se perdeu em um amor distante, mas como uma mulher que soubera viver plenamente, que soubera amar de muitas maneiras e aprender com as lições da vida. O reencontro com Eduardo, com todas as suas emoções à flor da pele, não foi apenas uma volta ao passado. Foi, na verdade, o impulso necessário para que Beatriz redescobrisse a si mesma. Durante anos, ela se dedicou aos outros, à família, aos filhos, ao casamento. Mas agora, ela se dava a chance de viver para ela mesma. Aprender a olhar para dentro e perceber que sua história estava longe de estar concluída. Beatriz começou a se envolver mais com a comunidade local, participando de encontros e eventos que antes ela tinha deixado de lado por causa das obrigações familiares. Ela começou a viajar sozinha, a explorar lugares que sempre quis conhecer. Cada novo passo foi um redescobrimento, uma maneira de se reconectar com o que sempre existiu dentro dela, mas que ficou ofuscado pelos anos de dedicação à família. Ela também começou a escrever. Beatriz descobriu que sempre teve o desejo de registrar suas experiências, suas histórias, e agora, com mais tempo e perspectiva, sentia que era hora de colocar tudo no papel. Sua escrita era uma forma de compartilhar suas vivências, mas também de processar as emoções que a vida lhe proporcionou. Ao escrever, ela percebeu que sua vida não era uma linha reta, mas uma jornada cheia de curvas, de recomeços e aprendizados. Beatriz também começou a participar de grupos de apoio a mulheres maduras, onde compartilhou suas próprias experiências de vida e escutou as histórias de outras mulheres que, assim como ela, estavam em busca de novos caminhos. Cada encontro a fortalecia, pois ela sabia que não estava sozinha em sua jornada. Por mais que tivesse vivido um grande amor, como o que teve com Eduardo, Beatriz entendeu que o amor não se limita ao passado. O amor pode se reiniciar, se transformar, e se reinventar a cada nova fase da vida.
Ela sabia que as histórias de amor da juventude, com suas promessas e sonhos, são importantes, mas não podem ser o único norte de uma vida inteira. Com o tempo, Beatriz também começou a perceber que as histórias de amor nem sempre precisam ter finais felizes como os contados nos filmes. Às vezes, a verdadeira felicidade está em aceitar que o amor, assim como a vida, é feito de altos e baixos. E que cada fase tem sua própria beleza, sua própria razão de ser. O amor com Eduardo, embora tenha sido uma parte profunda de sua vida, agora fazia parte do passado. Beatriz começou a perceber que não precisava dele para ser feliz. Ela encontrou felicidade na liberdade de ser quem era, no reconhecimento das próprias forças e fragilidades. O reencontro foi importante, mas a verdadeira transformação aconteceu dentro dela. E, embora tivesse sido um capítulo bonito e significativo, Beatriz sabia que sua história estava longe de ser concluída. Novos capítulos estavam por vir, e ela estava pronta para escrevê-los. Com o tempo, Beatriz percebeu que cada dia era uma oportunidade para aprender algo novo, não apenas sobre os outros, mas também sobre si mesma. A vida, com seus altos e baixos, tinha um jeito único de ensinar a quem estava disposto a ouvir. O reencontro com Eduardo e a reflexão que ele trouxe para sua vida lhe deram uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Ela aprendeu que o amor não precisava ser uma busca constante por algo perdido, mas sim uma aceitação de tudo o que a vida lhe ofereceu até ali. Beatriz agora se via como uma mulher completa. Ela já não estava mais à procura de um amor que completasse sua vida. Ao contrário, ela havia aprendido que era suficiente por si mesma. Ela não precisava de mais nada para se sentir inteira, a não ser daquilo que ela já tinha, sua própria história, suas memórias e as lições aprendidas ao longo dos anos. Ela começou a aproveitar os momentos simples, os risos de seus netos, as tardes preguiçosas em casa, as caminhadas pelo bairro onde morava. Beatriz agora sabia que a felicidade não precisava ser algo grandioso e extraordinário. Estava nas pequenas coisas, nos gestos simples e no carinho daqueles que a cercavam. Ao mesmo tempo, ela também se abriu para novas experiências. Beatriz começou a frequentar aulas de arte e pintura, algo que sempre teve vontade de fazer, mas nunca tivera tempo. Ela se encantava com a forma como a arte a fazia olhar o mundo de uma maneira diferente, trazendo à tona emoções e sensações que ela não sabia que ainda estavam dentro dela. Em suas viagens, Beatriz conheceu novas culturas, novas pessoas e novas formas de ver a vida. Cada lugar que ela visitava lhe trazia uma sensação de renovação, de descoberta. Ela percebeu que o mundo estava cheio de possibilidades e que sua vida, mesmo já avançada, ainda tinha muito a oferecer. O medo do desconhecido que a havia paralisado por tantos anos foi substituído por uma curiosidade insaciável, por um desejo de aprender e crescer a cada dia. Mas Beatriz também sabia que, embora tivesse encontrado essa nova liberdade, havia algo que nunca poderia ser apagado. O amor que ela viveu com Eduardo ainda tinha um lugar especial em seu coração. Não era mais um amor romântico, mas uma lembrança afetuosa de um tempo que foi significativo em sua vida. Ela o guardava com carinho, mas sem a necessidade de revivê-lo ou idealizá-lo. Ela também percebeu que, ao longo de sua jornada, ela havia aprendido a amar de maneiras diferentes. O amor de mãe, de avó, de amiga e até o amor próprio. Cada uma dessas formas de amor a havia ajudado a se tornar a mulher que ela era agora. Beatriz entendia que a vida era um mosaico de diferentes experiências e que o amor estava em todos esses momentos, mesmo que fosse diferente do que ela havia imaginado na juventude. Agora, mais madura e consciente de si mesma, Beatriz começou a compartilhar suas histórias com outras mulheres. Ela sabia que havia muitos que, assim como ela, haviam vivido amores intensos e complicados e que, muitas vezes, precisavam apenas de alguém para ouvir. Ela começou a dar palestras em grupos de apoio, a escrever artigos sobre as lições que aprenderá ao longo da vida e a compartilhar suas experiências para ajudar outras pessoas a encontrarem a paz e a aceitação em seus próprios corações. Beatriz, com sua nova perspectiva de vida, começou a entender que o verdadeiro amor não estava em um único momento ou em uma única pessoa, mas em tudo o que ela vivia. O amor era um fio que conectava as pessoas, as experiências e as memórias, e ele estava sempre presente, mesmo que tomasse formas diferentes ao longo do tempo.
Beatriz já não era mais a mesma mulher de antes. O reencontro com Eduardo, as reflexões que seguiram, e a aceitação do amor em suas múltiplas formas a transformaram de maneiras que ela nunca imaginara. Ela se tornou mais consciente de sua jornada e do impacto que sua história podia ter nas vidas das pessoas ao seu redor. A vida tinha se tornado para ela uma coleção de momentos preciosos e aprendizados que, agora, ela queria compartilhar com o mundo. Foi então que Beatriz decidiu deixar algo mais significativo do que recordações ou cartas antigas. Ela queria deixar um legado. Não algo grandioso, mas algo que, talvez, pudesse tocar as vidas de quem a ouvisse ou a lesse. Começou a escrever suas memórias, suas histórias, não apenas sobre o amor que viveu com Eduardo, mas também sobre os desafios, as vitórias e os pequenos momentos que formaram sua vida. Ela queria que suas palavras fossem um guia para aqueles que, como ela, buscavam compreensão em suas próprias jornadas. Ela sabia que o amor, com todas as suas formas e mudanças, era uma das partes mais complexas da vida humana, e ela queria que outras pessoas entendessem que não estavam sozinhas. Havia, sim, algo belo na ideia de que o amor pode ser vivido de diferentes maneiras, e ela queria passar isso para as futuras gerações. Beatriz também se dedicou a contar suas histórias de vida para os filhos e netos, buscando transmitir-lhes a sabedoria que havia acumulado ao longo dos anos. Ela os ensinava a valorizar cada momento, a abraçar as transformações da vida e a perceber o amor onde quer que ele estivesse. Para ela, o legado não era sobre riquezas ou fama, mas sobre os valores que deixaria para aqueles que continuassem a sua história. Ela se tornou uma figura central em sua comunidade, alguém que compartilhava suas experiências com outros e inspirava aqueles ao seu redor a buscarem o melhor de si mesmos. Beatriz organizava encontros com outras mulheres maduras, compartilhando seus aprendizados sobre a vida, o amor e o autocuidado. As pessoas começavam a vê-la não apenas como uma senhora que vivia do passado, mas como alguém cheia de vida e energia, alguém que entendia as complexidades da existência. Sua escrita, por sua vez, começou a ser reconhecida. Beatriz publicou um livro, onde contou sua história, com todas as suas nuances, alegrias, dores e a busca por um amor que, no final, a ensinou que ele não se limitava a um único capítulo, mas era um processo contínuo de crescimento. O livro se tornou uma fonte de inspiração para muitas mulheres que, como ela, haviam se perdido em amores do passado e buscavam encontrar um novo caminho em suas vidas. A mensagem central de seu livro foi simples, mas profunda: o amor é um reflexo da nossa capacidade de crescer e nos reinventar. Ele nunca deixa de ser importante, mas ele também nunca se mantém estático. O amor é algo que se transforma ao longo da vida, assim como nós. E, assim como a vida, o amor deve ser vivido com gratidão, aceitação e, sobretudo, com o entendimento de que sempre há algo a aprender e a compartilhar. Beatriz sabia que seu legado seria uma combinação de todas as lições que ela aprenderá. Não era sobre reviver o passado, mas sobre abraçar o que ele lhe ensinou para criar um futuro mais rico e significativo. Nos anos que se seguiram, Beatriz continuou a viver com o coração aberto. Seu livro se tornou um sucesso entre mulheres de diversas idades, mas o mais importante era o impacto que teve sobre ela mesma. A cada palavra escrita, a cada palestra dada, ela se sentia mais conectada consigo mesma e com o mundo. O amor, ela percebeu, não era algo que deveria ser mantido em uma única lembrança ou em um único momento, mas algo que continuava a crescer e a se expandir ao longo da vida. Com o tempo, as coisas começaram a se acalmar. Beatriz já não tinha o mesmo ritmo acelerado de antes, mas a tranquilidade não significava apatia. Ela ainda amava viajar, ainda adorava passar o tempo com seus netos e ainda se dedicava à sua escrita. Mas agora, ela sabia como desacelerar e saborear cada experiência. Beatriz se tornou uma mestre da arte de viver o presente, sem arrependimentos pelo que passou e sem ansiedade pelo que o futuro poderia trazer. Ela frequentemente pensava sobre Eduardo e sobre o que o reencontro significou para ela. Embora o amor deles tivesse ficado para trás, o respeito e a amizade que construíram permaneceram. Eles ainda se falavam de vez em quando, trocando cartas e lembranças de tempos passados, mas sempre com a compreensão de que suas vidas agora seguiam caminhos diferentes.
O que ficou entre eles foi uma amizade silenciosa e reconfortante, uma lembrança de que o amor, em qualquer forma que se apresente, nunca perde o seu valor. À medida que os anos passavam, Beatriz sentia uma profunda paz. Ela entendia que o amor não era apenas sobre encontros, beijos e promessas. O amor era sobre se entregar à vida, a cada momento, com gratidão e aceitação. Beatriz compreendeu que o futuro não era algo a temer, mas a explorar com coragem e confiança. E assim, enquanto a vida continuava a oferecer suas oportunidades e desafios, Beatriz seguiu seu caminho com a certeza de que o amor verdadeiro, aquele que vive em nossos corações, nunca se apaga. Ele se adapta, cresce e se renova, sempre pronto para nos surpreender, mesmo quando menos esperamos. O legado de Beatriz foi mais do que apenas suas palavras. Foi a maneira como ela viveu, com coragem, com amor e, acima de tudo, com a certeza de que o futuro ainda tinha muitos capítulos a serem escritos. Beatriz, agora, sabia que sua jornada estava longe de ser concluída. A vida continua a se desdobrar em novos capítulos, com surpresas, lições e amores que se transformam. Ela finalmente entendeu que o amor verdadeiro não está apenas no passado, mas se reinventa a cada novo dia. Em sua jornada de autodescoberta, Beatriz encontrou a paz que tanto procurava, não no retorno aos velhos tempos, mas na aceitação de tudo o que ela se tornou. Ela estava pronta para viver o futuro com a mente e o coração abertos, sabendo que, enquanto houver vida, haverá sempre espaço para mais amor, aprendizado e evolução. Se você também acredita que o amor pode se transformar e que sempre há algo mais à frente, não deixe de acompanhar nossa jornada. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com a gente o que você pensa sobre o amor, a vida e as segundas chances. Vamos juntos descobrir o que o futuro nos reserva.